Bem-vindo ao canal Instituto Graph7 e essa é a videoaula do tutorial do Tia Portal, parte 2. Só recapitulando, na parte 1 nós vimos como abrir um projeto, abrimos o bloco OB1, vimos as particularidades do bloco OB1, como fazer para inserir um network, deletar um network, como fazer para configurar os favoritos, como colocar instruções nos favoritos e como retirar instruções dos favoritos. Agora nessa videoaula, na parte 2, nós vamos continuar passando algumas primícias para a utilização do software Tia Portal na programação Ladder. E agora vamos abrir o software Tia Portal. Novamente, vamos clicar em Open para abrir o projeto. Vamos clicar em Project View para ter uma melhor visualização do projeto. E vamos abrir o projeto, que no nosso caso nós nomeamos Projeto 1 _ PLC. Vamos abrir a pasta Program Blocks. E nessa videoaula nós vamos ensinar a inserir novos blocos. Existem duas formas de programar o Tia Portal ou programar um PLC Siemens. A programação linear, que é quando você executa todo o seu programa dentro do bloco OB1. É uma programação rápida, porque só tem um bloco, porém de difícil manutenção e difícil análise. Uma outra forma de fazer a programação é através da programação estruturada, no qual o OB1 ele vai servir como um bloco principal e você vai criar outros blocos que serão as subrotinas da programação. Para esses blocos, a gente clica aqui em Add New Bloco e ele possibilita aqui a criação de um bloco FB, um bloco FC ou um banco de dados, um ADB. Se tiver alguma dúvida, vai lá no nosso site institutograph7.com, lá em artigos técnicos. Eu escrevi um artigo só explicando o que é cada um desses blocos, qual a principal função e as características. No nosso caso, nós vamos criar um bloco FC, que nós vamos chamar ele de rotina 1. E a linguagem de programação, quando eu clico aqui nessa tela de seleção, eu tenho algumas formas de programar esse bloco FC, através de um FBD, que é blocos, STL, que é lista, e SCL, que é programação estruturada. Também temos um artigo técnico que ele vai ajudá-los a separar, distinguir cada uma dessas linguagens de programação lá no nosso site. Uma vez selecionado o tipo do bloco, o nome e o tipo da linguagem, é só clicar em OK. Ele vai criar o bloco FC1. Ele vai abrir a janela de programação. O menu dos favoritos ele já vem configurado conforme a videoaula parte 1 do tutorial do Tia Portal. Uma outra coisa que nós vamos ensinar nessa videoaula é como desenvolver o nosso PLC Tags. Para quem está acostumado com o S7 ou o antigo Simatic, o PLC Tags é a antiga VAT, aquela tabelinha de variáveis. Então eu clico aqui na minha árvore em PLC Tags, vou adicionar um novo tag, Add New Tag Table. Ele vai criar um Tag Table 1. Eu dou 2 cliques nesse Table Tag 1 e eu tenho aqui a minha tela na qual eu posso
criar variáveis. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu quero criar uma variável chamada saída 1. O tipo dela vai ser uma variável do tipo booleana. E o endereço dela vai ser o endereço Q 2.0. Quando eu dou um Enter, ele cria minha variável saída 1 e ele linka essa variável com o meu endereço físico do meu bloco de saída 2.0. Eu posso criar também variáveis virtuais das minhas memórias virtuais. Então eu vou nomear ela como memória 10. Vai ser uma variável do tipo Word. Então eu vou mudar o tipo de dado aqui, Word. E essa variável vai ser uma MW10. Ok? Eu posso utilizar essas minhas variáveis lá no meu programa, no FC1. Então eu posso estar chamando aqui um contato normal aberto, que vai ser o meu i0.1. Eu posso estar chamando aqui uma memória, que vai ser a minha MW10. Quando eu chamo a minha MW10, ele já vai chamar a minha memória 10, que foi a memória que nós programamos lá no PLC Tags. Continue acompanhando as nossas videoaulas. Nas próximas videoaulas, nós vamos estar falando separadamente sobre as instruções lógicas. Vou fazer algumas videoaulas sobre cada uma das instruções, as mais utilizadas, e posteriormente nós vamos estar falando sobre alguns programas. Vou fazer alguns exemplos práticos e aí, conforme a gente for evoluindo, a gente consegue estar trabalhando aí com instruções um pouquinho mais avançadas. Valeu, curtiu? Inscreva-se em nosso canal e até a próxima videoaula.